Boa tarde, damos início ao Sim, Não ou Talvez desta semana com Luís Pardal, Francisco Brito e Patrícia Machado. Ora, hoje vamos começar com o tema reforma do sistema de pensões. Começamos com o Luís Pardal. Luís, pergunto, a Segurança Social tem apresentado excedentes e a Caixa Geral de Aposentações déficits. Faz sentido a crítica do Tribunal de Contas? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, à Ana, aos nossos ouvintes. O sistema, enfim, de segurança social, o sistema de pensões, portanto, é um tema altamente complexo e que, na minha opinião, apesar o sistema de segurança social ter apresentado e apresenta contas, portanto, naturalmente com excedente, mal se assim não fosse, não é? Portanto, seria significado que o descalabro seria ainda maior. É natural que a Caixa Geral de Aposentações apresente déficits, porque, quer dizer, há 20 anos que não entram novos contribuintes, portanto é um sistema que está balizado no tempo e, portanto, é normal que a balança desse lado não se equilibre. E aquilo que o Tribunal de Contas vem dizer é que, na conjugação dos dois, há um sistema que não está sustentável. Ora, para além disto, portanto, aquilo que o Tribunal de Contas vem agora dizer, não, para mim, não é novidade ou não me acrescenta nada no sentido em que o tema tem que ser discutido. E, porque isto, quer dizer, a verdade é esta: a demografia em Portugal diz-nos claramente que o sistema, tal como está desenhado, como está montado, nós, dentro de algumas décadas, teremos um problema. Portanto, isto tem que ser pensado e, portanto, por isso é que existem governos, por isso é que existem estruturas com responsabilidade que devem ser obrigadas, aliás, que, naturalmente que são obrigadas a pensar todo este sistema. Exemplos muito práticos, não é? Para nós pensarmos, não sendo eu um especialista da matéria. A economia transformou-se nos últimos 20 anos. E nos próximos 20 anos vai-se transformar ainda mais. Se nós tínhamos os nossos, portanto, os nossos avós ou bisavós, portanto, estou aqui a falar porque eu tenho na casa balizo-me entre os 30 e os 40 anos, o nosso perfil demográfico, se nós pensarmos quantos de nós é que tínhamos e temos tios, avós e avós que tinham 8 irmãos, 9 irmãos, e destes, quantos é que descontavam para a Segurança Social? Não havia descontos da Segurança Social. Portanto, esta geração que está agora ativa está a pagar naturalmente essa parte do sistema, mas grande parte dessas pessoas têm reformas que são uma miséria, como nós sabemos. E, portanto, ainda assim, isto é complexo do ponto de vista do equilíbrio. Quanto mais se nós pensarmos que nos próximos 30 a 40 anos os nossos filhos, não é, estarão a pagar reformas do pleno, ou seja, a população que atualmente está ativa está toda a descontar para a reforma. E como estava a dizer, os nascimentos de hoje não compensam aquilo que foram os do passado. Enfim, para além desta questão mais holística, mas que é muito prática e muito realista do ponto de vista da demografia, há outros temas que são importantes e que estão agora na ordem do dia, especificamente com a criação deste grupo de trabalho. O grupo de trabalho terá as suas conclusões dentro dos próximos meses e, portanto, para apresentar dentro de um ano. Mas o grupo de trabalho ele é constituído por pessoas que têm perfis, que têm opiniões e, naturalmente, que os resultados desse grupo de trabalho, de alguma forma, também são influenciados pelas pessoas que o constituem. E, portanto, este é que é o ponto. Há aqui questões que, para mim, enfim, que são importantes e que era importante que não houvesse um retrocesso como houve quando o PSD e o CDS governou no último mandato, que é corte de pensões, que é o aumento da idade da reforma. Nós somos um país dentro da União Europeia, somos os países com a idade da reforma já mais avançada, não é? Quer dizer, tivemos as contestações todas em França aqui há uns anos e que continua a ser um tema quente em França, mas estamos a falar que eles são 64 anos, não é? Com a idade da reforma, que se podem reformar. E há outros países, há grande parte dos países que com idades inferiores ainda ao nosso. E, portanto, por um lado, o caminho do aumento da idade da reforma não é um caminho.
Outra situação que este grupo de trabalho e que o próprio governo já está a levantar é o empurrar as pessoas, portanto, no âmbito das reformas antecipadas. Quer dizer, isto são migalhas no meio de uma discussão mais importante e mais alargada que se deve ter. Tudo isto são migalhas. Portanto, importa discutir um sistema diferente, um modelo diferente. E outro ponto que é aqui... outros 2 pontos para terminar esta ronda, que são aqui importantes, que é o aumento daquilo que são os nossos descontos. Esse é um caminho. Essa é uma parte do caminho. Mas eu também não acho justo, sinceramente, que a geração de hoje e as próximas gerações tenham que pagar mais para sustentar o sistema. Ou seja, eu não quero que os meus filhos vão pagar, em termos percentuais, naturalmente, que vão pagar muito mais daquilo que hoje em dia se paga. Portanto, este é um desenho e este é uma parte que não é justa. Ou seja, se estão a haver menos nascimentos, se temos menos contribuintes, o caminho não pode ser aumentar esta carga de contribuição. Portanto, esta é a minha visão perante este assunto. E depois, a outra componente quente é o sistema de capitalizações. Ou seja, é esta discussão entre um sistema de segurança social inteiramente público, por um lado, ou por outro lado, um sistema misto. Não é? Enfim, ele poderá ser um sistema misto e, aliás, por exemplo, o secretário-geral do Partido Socialista já fez as declarações e, portanto, também não é nenhuma novidade, enfim, completamente contra um sistema misto, pelo menos, enfim, numa primeira fase. Acho que é importante. Não, acho que é importante analisar-se e eu, sinceramente, acho que também não se deve de ignorar todas as hipóteses. Agora, o caminho não pode ser um passo para a privatização. Tem de haver uma regulação forte, se fosse esse o caso, se fosse esse o cenário. É preciso uma regulação forte, é preciso haver um modelo que seja solidário e coletivo, ou seja, que não seja um sistema gerido por entidades bancárias ou seguradoras privadas, portanto, enfim, tem que ser regulado e gerido pelo Estado e nesta perspectiva de mais abrangente. E as próprias condições para reformas antecipadas, aliás, que é este sistema, portanto, limitando a revisão das grandes reformas, portanto, de reformas em que, por um lado, se desconta para a segurança social e, por outro lado, é canalizado diretamente para um sistema privado. Portanto, tudo isto é uma discussão que eu acho que não deve ser ignorada, mas o caminho não deve ser, naturalmente, a privatização. Pelo contrário, deve de haver um reforço maior naquilo que é canalização. Ou seja, se eu estou a descontar para reformas, esse dinheiro que é descontado deve ser aplicado dentro do sistema para as reformas. Não deve ser aplicado em outras componentes que muitas vezes são aplicadas. Francisco, o saldo da Segurança Social é positivo. Faz sentido mudar o sistema de pensões? Respondendo, bem, antes de mais, boa tarde, naturalmente, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde aos ouvintes, boa tarde à Ana. Respondendo muito diretamente, sim, faz sentido mudar o sistema de pensões, porque já percebemos que da forma como ele está, não funcionará a longo prazo. Portanto, o próprio Tribunal de Contas vem alertar para isso, portanto, dizendo aqui que a projeção é que o sistema no seu todo, portanto, juntando a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações, aponta para que na segunda metade da década de 30, portanto 2030, será insuficiente, portanto, ou seja, não haverá dinheiro efetivo para pagar as pensões que será necessário pagar, e isso faz com que nós, com esta antecedência que não é assim tanta quanto isso, portanto sensivelmente a 10 anos dessa projeção, portanto a partir de 2035, precisamos de antever e precisamos de conseguir estruturar o sistema de uma outra forma para que ele possa chegar a 2035, como a 2040, a 2045 e ser sustentável. E há muitas formas de o fazer, naturalmente, mas o Governo aqui o que é que propôs fazer?
propõe-se, acima de tudo, a seguir uma metodologia aconselhada por um grupo de trabalho composto por especialistas. Portanto, logo aqui, eu acho que isto é positivo. Portanto, a ação política, em situações muito concretas e muito estruturantes como esta, devem ser bastante apoiadas por pessoas que efetivamente têm muito conhecimento na matéria. Portanto, não são muitas vezes as pessoas que são eleitas ou as pessoas que são escolhidas para alguns ministérios ou até para as equipas desses ministérios que têm o conhecimento absoluto sobre todas as matérias. Por isso aqui acho que esta criação do grupo de trabalho é positivo neste sentido. Portanto, trazer aqui uma informação mais concreta de como é que a gestão política desta situação deve ser feita. Até para que se consiga criar consensos mais alargados. Portanto, é importante também nestas matérias que a decisão política, independentemente de quem está neste momento no governo, seja também uma decisão de consenso e que não faça com que exista um recuo cada vez que muda de governo. Portanto, a Segurança Social, a Caixa Geral de Aposentações, o próprio sistema de pensões não pode estar constantemente a mudar, porque efetivamente é muito difícil, por um lado, portanto, qualquer mudança demora muito tempo, portanto, uma reforma deste sistema é muito complexo e claramente que será possível que possa atravessar mais do que o governo, independentemente se serão forças políticas diferentes ou não nesses governos, mas não se esgotará neste governo, portanto, até ao fim desta legislatura. É preciso fazer um trabalho mais longo e, naturalmente, que é preciso também que as restantes forças políticas, pelo menos aquelas que têm mais pressão na Assembleia da República, consigam chegar a um entendimento sobre isto. Agora, também dizer aqui que não concordo com estes medos que começam a pairar sobre a revisão ou a reforma do sistema de pensões, principalmente provenientes de alguns partidos de esquerda, ou eventualmente até todos os partidos de esquerda mais tarde ou mais cedo vão manifestar, começam logo a dizer que isto tudo vai ser privatizado, enfim. Eu acho que as coisas devem ter o seu tempo, portanto deve haver a sua análise e aí sim comentar. Portanto, aquilo que acontece agora, e mesmo na intervenção do Luís, é extremamente especulatório e também errado. Portanto, aquilo que é dito e que o Luís disse, que parece que existe este medo que com esta reforma possa haver corte de pensões. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. É bom relembrar que o partido dos cortes de pensões é o Partido Socialista. Portanto, foi o Partido Socialista que disse à Troika: meus amigos, têm que cortar em algum lado, cortem nas pensões de reforma. Temos de ir além da Troika. Não foi além da Troika. Portanto, a questão é que ele fez exatamente aquilo que estava decidido pelo Partido Socialista com a Troika. Portanto, o Partido Socialista é que decidiu cortar pensões. Agora tenta virar o bico ao prego, como se costuma dizer. Portanto, é isso que está a acontecer e agora, enfim, como esta reforma é estruturante, faz sentido, agora tem que de alguma forma tentar que ela seja monopolizada pelo Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista quer ter, apesar de não fazer nada para a matéria, mas quer ter mão na matéria, nem que seja para dizer mal e para espalhar o medo. Portanto, é no fundo isso que está a acontecer. Agora, efetivamente, também precisamos de olhar para esta reforma e mesmo para o excedente existente na Segurança Social também com uma outra realidade. Quando nós, e vou tentar explicar isto da forma mais simples possível, também não é propriamente a minha área, portanto, o meu entendimento é quase na ótica do utilizador, como se costuma dizer. Mas, quando existe um excedente, portanto, se neste momento imaginamos, valores que não são estes, mas só para que consigamos entender. Se a Segurança Social ou o Estado está a recolher imaginem 2 mil milhões para as pensões de reforma por ano e só está a gastar 1.000 milhões, consegue ter aqui um saldo positivo de outros 1.000 milhões. Esse dinheiro, se estiver parado e se não houver qualquer tipo de investimento com ele ou de capitalização, esse dinheiro vai perder valor. Portanto, no fundo, com o aumento da inflação e com outros fatores, no ano a seguir, esse 1 milhão de euros compra menos coisas do que comprava no ano anterior, quando foi recolhido. Portanto, é importante também olhar para esta questão. O dinheiro, quando está parado, efetivamente está a perder valor. Agora, é preciso investir de uma forma muito competente, acima de tudo. Portanto, não podemos correr o risco, como houve esse risco durante a governação do Partido Socialista, da Segurança Social, perder dinheiro porque havia uma capitalização em fundos de alto risco, de risco e alto risco. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isto. Portanto, o Estado não se pode submeter a isto. Até porque, enfim, não é o seu propósito, não pode ser nunca
nunca a sua missão, mas também porque quem realmente quer apostar em capitalizações de risco pode decidir por si, portanto não tem que ter o Estado a decidir por si nestas matérias. Eu acho que isto é uma questão concreta e depois talvez na segunda ronda volte esta questão depois mais da parte privada da questão, portanto do investimento e da poupança. Muito bem, Patrícia, a Caixa Geral de Aposentações tem um grande buraco. Como é que pode ser resolvido este problema e se faria sentido se fosse então pensado num todo? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, a Ana, aos meus colegas de painel. Eu acho que naturalmente se procura a partir deste lançamento, da criação do grupo de trabalho, daqueles que propositadamente, e não sendo novo, procuram misturar aquilo que é a evolução da situação financeira, nomeadamente da Caixa Geral de Aposentações, com a evolução da Segurança Social, para criar também aqui algum alarmismo em torno da Segurança Social e falar naturalmente, coloca-se a questão do tema da sustentabilidade do regime previdencial da Segurança Social, que é bom dizer que é a espinha dorsal do sistema público de Segurança Social e aquilo que é o garante do tal regime, de facto, de solidariedade intergeracional, daquilo que é a origem da sua criação, aliás, uma criação também pós 25 de Abril, que criou grandes condições para o acesso a condições que antes não havia. E, portanto, resta saber para que esta sustentabilidade da Segurança Social. Para quê? Ou seja, quem promove esta discussão, com que objetivo, ao serviço de quem é que está. E eu acho que isso é que é importante descascar para os nossos ouvintes, naturalmente percebendo as opiniões de cada um, o que distingue as opiniões de cada um. Eu acho que esta discussão o que também expõe é a pressa, o aceleramento por parte do governo do PSD-CDS, que não é novo as suas intenções. Não são novas as suas intenções, não é de agora. Aliás, estas alterações que houve em tempos relativamente à Caixa Geral de Aposentações levou a esse intencional alarmismo quando se fala disto, né? Mistura-se tudo, mas as intenções, esta pressa tem a ver com, e não é por acaso se escolhe os tais técnicos, o problema não é os técnicos especializados, é com que orientação é que vão tecer a sua especialidade. E, obviamente, sabe-se que estes, em concreto, são bastante especialistas e a sua experiência mostra a sua simpatia, naturalmente, e a sua convivência com aquilo que são as questões dos fundos de pensões e os interesses das seguradoras. Pronto, e sobre isso fecha parêntese, porque obviamente uma coisa é precisamos da ajuda técnica, a apreciação técnica, o aprofundamento daqueles que pelas suas capacidades podem munir as decisões políticas de elementos que favoreçam um determinado caminho político. E obviamente o caminho político que este governo do PSD-CDS quer fazer, mas não só, é apressar, acelerar o ataque ao regime previdencial, que é a tal espinha dorsal e que valoriza. Porque vamos ver no concreto, né? O que é que já se fala? Não é especulação, é o que é que já foi colocado. A discutir o aumento da reforma, da idade da reforma. Discutir o aumento da idade da reforma. Ora, o Luís Pardal coloca aqui a questão de França e dos exemplos que são sempre bem-vindos. Mas o que é facto é que no último orçamento foi feita uma proposta do PCP relativamente ao repor a idade da reforma nos 65 anos e o PSD, o CDS e o PS votaram contra. E não foram só, portanto, a Iniciativa Liberal, mas votaram contra. Portanto, esta justa necessidade de repor, porque as pessoas, o ser humano tem direito a usufruir da sua reforma em plenas condições, com dignidade. Ora, o caminho que se tem vindo a seguir, que é sempre o aumento da idade da reforma, não é propriamente para criar a uma pessoa que chega aos 65 anos e que pode usufruir ainda nas suas melhores capacidades de saúde, físicas, mentais, da sua reforma, com o direito que tem. Portanto, há este caminho, naturalmente, quase trabalhar até morrer, não é? Portanto, é ir paulatinamente, não criando, com o avanço da ciência e da técnica, condições para o serviço do ser humano, é ao contrário. Portanto, é aumentar progressivamente. Ou esta questão de pôr em causa o direito à reforma antecipada sem penalizações. Portanto, também já se coloca isto.
tudo em nome da sustentabilidade, quando obviamente já percebemos que é um logro e as medidas que se têm de tomar é de facto defender a segurança social, aquilo que são os objetivos e o encaminhamento das suas receitas e dos seus fundos e na utilização, por exemplo, dos dinheiros da segurança social para os layoffs que muitas empresas cada vez mais usam abusivamente e até de forma quase ilegal, né? Porque não têm necessidade nenhuma daquele layoff, muitas delas, e usam e vão buscar o dinheiro da segurança social. Portanto, mas também os 40 anos de descontos, terem direito à reforma com os 65, também foi chumbado por estes partidos. Nós sabemos aqui neste distrito a luta de muitos e muitos trabalhadores, por exemplo, das pedreiras, que tiveram e que ao fim de 20 anos foi possível o direito à reforma sem penalizações de um trabalho altamente desgastante e penoso. E, portanto, foi possível, né, por iniciativa concreta da luta dos trabalhadores, também a iniciativa do projeto do PCP e com a correlação de forças que então havia na Assembleia da República, naturalmente. Mas hoje isso está em causa, quer desses trabalhadores, quer de outros. E depois há um problema de fundo. Porquê é que as reformas são baixas? Porque é que na administração pública são baixas, mas no todo são baixas? E que isso sim tem que ser discutido. É porque os salários são baixos. Porque se os salários fossem mais altos, ainda a semana passada discutíamos isso aqui, se fossem valorizados e não em troca de reduções fiscais, de questões relativamente aos prémios disto e daquilo e do outro, e sim no salário base, e sim naquilo, também aumentava as prestações naturalmente para a Segurança Social, para a Caixa Geral de Aposentações. Ora, se os salários são baixos, as reformas inevitavelmente vão ser baixas. E, portanto, esta discussão tem que ser feita, desde logo, naquilo que é a valorização do trabalho e dos trabalhadores e, naturalmente, a seguir, na valorização dos reformados e pensionistas. Porque estes aumentos mesmo que existiram das reformas é quase, neste caso não é gozar com quem trabalha, é gozar com quem trabalhou uma vida inteira. É gozar com quem trabalhou uma vida inteira, que nem cobra aquilo que foi o aumento do custo de vida. E, portanto, toda esta área tem que ser discutida, ao que acresce estas questões que são reais, que é o problema do déficit demográfico, juntamente a outros déficits. Porque é que as pessoas não têm mais filhos? Naturalmente, há desde logo um direito a ter ou não ter filhos e querer ter mais ou não ter mais filhos. Mas o que se assiste e daquilo que são os estudos e dos relatórios que vão vindo é que as pessoas não têm mais filhos porque não conseguem ter mais filhos. E hoje, felizmente, não é como noutros tempos do fascismo e outras alturas em que naturalmente, não, desde logo as mulheres, né, do ponto de vista da educação sexual e reprodutiva, do planeamento familiar, de um conjunto de direitos que hoje felizmente existem e que há o direito dessa escolha e desse planeamento. Mas as pessoas não têm, porque obviamente não têm salários capazes para conseguir ter mais filhos, não têm os equipamentos adequados para conseguir ter o apoio às famílias, das crianças, mas também dos idosos, não têm, nomeadamente a rede pública de creches e filhos, o problema do custo da habitação e as condições, por exemplo, da licença de maternidade, que a gente usa sempre outros exemplos de outros países, mas cada vez que se vai propor um alargamento da licença de maternidade, choca naturalmente com os interesses de outras questões. Nós temos até empresas de grande distribuição em que as fichas e as entrevistas para novas colocações de trabalhadores perguntam se tencionam engravidar. Portanto, é disto que estamos a falar, do ponto de vista de coisas reais que criam naturalmente o caldo que tem que ser discutido, tem. A questão é para que lado é que se quer discutir e empurrar. E tudo indica, naturalmente, que há aqui uma oportunidade da correlação de forças hoje na Assembleia da República de acelerar um ataque àquilo que é o regime previdencial da Segurança Social e que é o garante das condições de velhice e dos reformados que vivam com dignidade e não ter que ir à farmácia escolher que medicamento é que tomam, porque naturalmente, ou então trabalhar até cada vez mais tarde, em que depois quando criam a condição de reforma já não têm a qualidade de vida para o aproveitamento que têm direito por trabalhar uma vida inteira e descontaram naturalmente para poder ter direito a isso. Luís, o Estado deve fomentar outras estratégias de investimento individual? Antes disso, eu queria só dizer o seguinte: o misturar a Caixa Geral de Aposentações com o Sistema Universal da Segurança Social não faz sentido. Só de deixar isto claro. Porquê? São regimes completamente diferentes. A Caixa Geral de Aposentações
é uma sequência da Caixa Nacional de Providência, que foi criada em 1929, não é? E que servia, sobretudo, para, digamos que durante o Estado Novo, pagar algumas compensações aos funcionários públicos, mas todo esse histórico é preciso se ir buscar. E que este é um sistema, o Caixa Geral de Aposentações, que em 2005 terminou. E até aí não havia a preocupação da sustentabilidade. Portanto, os descontos que eram feitos para a Caixa Geral de Aposentações iam para um bolo, o Estado e o Governo, portanto, distribuía da forma como queria, não era para dentro deste sistema e vinha do Orçamento de Estado, e o dinheiro que vinha do Orçamento de Estado é que pagava as pensões das pessoas. Entretanto, esse sistema acabou. Isso é um sistema que vai durar as próximas décadas ainda. Uma coisa, isso é uma situação. E misturar as duas coisas é que não faz sentido. Isto é uma herança, digamos, que hoje temos e que tem que se continuar a pagar. E não há dinheiro de entrada. Isso é um sistema. O outro é o sistema universal da Segurança Social. E esse tem um excedente enorme. Se me perguntam se é preciso ser discutido, é preciso ser discutido. Preocupa-me a sustentabilidade. Preocupa-me o cenário de, nos próximos anos, aumentos percentuais de contribuições, sobretudo com a evolução demográfica, e preocupa-me esta questão. E depois, enfim, depois é aqui esta situação toda da barreira aos imigrantes. Portanto, se não houver imigrantes, também não sei quem é que vai pagar, quem é que vai continuar a contribuir também para este sistema, para a sustentabilidade do sistema. E, portanto, respondendo à tua questão, se faz sentido um sistema misto, é isso, não é? A minha preocupação é, sinceramente, que o Estado, que entremos numa lógica como na Holanda também. A Holanda é um sistema que tem esta dualidade. Mas nós não somos a Holanda, nós somos Portugal. E portanto, precisamente, portanto, é uma lógica completamente diferente. Sinceramente, o Estado deve de controlar essa gestão, sequer se for equacionada essa hipótese de haver um modelo misto, ou uma pequena parte do modelo misto, é o Estado que tem que controlar. Até pode ser com uma nova realidade criada pelo Estado. Portanto, não precisa de ser um banco, não precisa de ser uma seguradora, pode haver outra fórmula. Mas eu não sou especialista. Mas há esse. Agora, este grupo de trabalho tem um erro de design. O erro de design é a sua Constituição. Portanto, que vai dar uma apreciação diferente. Quer dizer, então, a partir já do princípio de misturar os dois sistemas, é logo errado. Quer dizer, o Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas, não é o Tribunal de Contas que está preocupado com aquilo que é a solidariedade que nós devemos ter em termos de sociedade. Não, o Tribunal de Contas é uma entidade fiscalizadora que é balizada naquilo que é a lei, em primeiro lugar, e depois a gestão. Agora, entidades públicas de gestão de ordem política é que devem tomar estas decisões. Portanto, eu não nego um caminho, como disse há pouco, há uma transformação da sociedade, não é? Completamente diferente. Daqui a 50 anos vamos estar completamente diferentes em termos de organização da sociedade, não podemos ignorar isso. E também não gosto desta lógica de o sistema, isto é um excedente extraordinário, como se isto nunca mais acabasse. Preocupa-me, como me preocupa atualmente, para terminar, preocupa-me atualmente o sistema que Portugal tem em termos de apoio aos nossos idosos, à nossa terceira idade, ou à terceira idade da juventude. Portanto, que é o apoio ao envelhecimento, não é? O nosso sistema de lares é uma coisa pavorosa. Desculpem lá se estou a ofender alguém neste caso, mas é pavorosa no sentido em que não há resposta para as pessoas, não há uma resposta humanista para aquilo que é o envelhecimento de hoje em dia, não é? Quer dizer, há 20 ou há 30 anos atrás era normal envelhecer-se numa cadeira, não é? Sentado numa cadeira à espera, e isso hoje em dia ainda acontece. Não é? Portanto, e é isso que é preciso transformar, e é aí que a Segurança Social também deve ter um papel importante, que é em procurar encontrar outras soluções de resposta para a nossa sociedade.
Eu, quando tiver, se lá chegar, quando tiver 70 anos ou 80, eu não quero morrer à espera, a olhar para uma televisão sentado numa cadeira. As ambições de vida são diferentes e, portanto, é nesta circunstância toda que a segurança social tem um papel fundamental. E enfraquecê-la vai enfraquecer toda esta visão. Francisco. Permite-me só esclarecer aqui um bocadinho esta última questão que o Luís refere, que eu acho que é um ponto importante. Portanto, o tema é sobre as pensões, mas é importante de facto olharmos para tudo e isso concordo. Agora, eu, apesar de perceber o que o Luís está a dizer, não posso concordar que efetivamente esta visão que o Luís passa em relação ao envelhecimento e aos lares seja exatamente aquilo que acontece de uma forma geral. Portanto, eu acho que é perigoso também generalizarmos neste ponto. E, efetivamente, há muitas estruturas que tentam fazer muito mais. Acima de tudo, por mais que sejam do setor social ou do setor particular, fazem um serviço público. Portanto, os lares, as unidades de cuidados continuados, unidades de cuidados paliativos, portanto, fazem aqui um trabalho público. E um trabalho que o Estado até hoje nunca teve capacidade de apoiar verdadeiramente. Pronto, independentemente de questões políticas ou partidárias, efetivamente o Estado nunca até hoje teve capacidade de apoiar estas IPSS e até mesmo as estruturas particulares. E torna-se bastante difícil, portanto, conhecendo algumas delas, particularmente as que estão aqui no nosso concelho, torna-se bastante difícil estas estruturas conseguirem investir mais, portanto, ter pessoas para dinamizar mais, e é difícil dinamizar muitas vezes estas pessoas mais idosas com dificuldades físicas, às vezes até dificuldades psíquicas. Portanto, é difícil dinamizá-las. Portanto, é preciso ter um conjunto de recursos humanos especializado para fazer isto. Isso custa dinheiro. E estas estruturas muitas vezes quase não têm dinheiro para sobreviver, quanto mais para contratar estas pessoas. Mas não quer dizer que quem está à frente destas estruturas e quem trabalha diariamente destas estruturas não tenha consciência, não tenha interesse e não tente fazer todos os seus possíveis para conseguir que o envelhecimento seja mais ativo. Portanto, eu acho que existe efetivamente uma percepção já diferente. Portanto, esta lógica de que as pessoas estão sentadas à espera da morte, desculpem dizer assim, mas que no fundo é um bocadinho isto, apesar de haver estruturas em que isso ainda acontece, mas há muitas que tentam combater isto. Agora, é preciso efetivamente olhar de uma forma estrutural para isto. Eu concordo que a Segurança Social deve ter também aqui uma voz muito ativa e deve fazer trabalho neste sentido. Agora, também não é lançar a desconfiança sobre tudo aquilo que se faz quando se faz que as coisas vão conseguir. Quer dizer, assim neste país não se consegue fazer qualquer tipo de reforma. Quer dizer, quando não se faz, é porque não se faz, pronto, e devia-se fazer. Mas há um conjunto de pessoas ou de políticos que vive feliz porque, enfim, não se tem que fazer e não dá trabalho. Mas depois, quando há alguém que aparece e quer reformar, portanto, e que tem esta capacidade reformista, depois todos os outros tentam puxar ou remar em sentido contrário. Portanto, em vez de proporem e de naturalmente dentro daquilo que é a sua visão da sociedade e a sua visão política, proporem mudanças, portanto, dizerem o que é que consideram que até se deve manter, naturalmente fazendo aqui uma participação construtiva, portanto, com justificação, não é? Porque isto é fácil, nós vimos todos dizer, isto vai aumentar as pensões e reduzir as comparticipações de cada um de nós para a Segurança Social, quer dizer, mas depois isto é impossível conseguir, não é? Portanto, é uma antítese. Portanto, importa é dizer exatamente como é que isto se consegue, portanto, como é que se aumentam pensões e é importante aumentá-las, mas de onde é que vem o dinheiro? E como é que conseguimos que as pessoas tenham mais dinheiro disponível, diminuindo impostos, que eu acho que é de facto um caminho que se deve seguir, mas garantir também sustentabilidade depois do sistema de pensões, do sistema de lares, das IPSS, portanto, de tudo quem está no terreno a apoiar quem mais precisa. Portanto, é preciso explicar isto tudo. Portanto, os partidos, eu acho que deviam estar mais focados nessas propostas, nomeadamente os partidos de esquerda, deviam estar muito focados nessas propostas, em vez de começarem já a dizer, vão privatizar isto, vem aí o monstro da privatização. Quer dizer, não é isso que está em cima da mesa. Há um grupo de trabalho que nem sequer veio dizer, tanto que o Luís Pardal vem lançar aqui esta questão de que vai haver uma junção da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social. Eu creio que o grupo de trabalho inicia funções ou hoje ou amanhã e ainda ninguém veio a falar deste grupo de trabalho sobre aquilo que vai ser, portanto, a metodologia que vão adotar. Portanto, eu acho que mesmo em termos de governo ninguém veio dizer que vão ser agregadas. Penso eu, portanto, daquilo que li, confesso também não acompanhei todas as declarações, mas tenho ideia que isso não foi dito. Portanto, isto já é especulativo.
especulativo. E é nisto que eu acho que a visão política não deve ir tanto por aqui, portanto deve ser um bocadinho mais propositiva. Havendo naturalmente liberdade a quem quer ser especulativo, não é? Não via muito Luís nessa facção, mas respeito. Não sei se isso tem muito a ver com o Pedro Nuno Santos da semana passada ou desta semana, mas acredito que possa haver aí uma influência. Agora, efetivamente, precisa de haver um apoio mais robusto a esta área da segurança social, na área das pensões, mas também na área dos cuidados que têm que chegar às pessoas. Se nós formos ver a nossa rede de cuidados continuados, é absolutamente dramática no sentido em que não existe a resposta que deveria existir. Portanto, temos muitas pessoas que estão em casa ou que estão em hospitais e que precisam de estar numa estrutura de cuidados continuados até para terem a sua dignidade assegurada e que não conseguem isso porque efetivamente a rede é muito diminuta. Portanto, não esquecer que nos últimos 9 anos de governo socialista o investimento foi mínimo, não é? Até se nós formos ver, por exemplo, o PRR, que foi desenhado pelo Partido Socialista, o que é que prevê para esta área, vemos que existe relativamente pouco investimento. Portanto, nunca foi uma prioridade do Partido Socialista. Mas também sabemos que o Partido Socialista, em oposição, é muito mais preocupado com a sociedade do que quando está no poder. Portanto, temos percebido isso. Portanto, o Partido Socialista agora quer resolver tudo, está disponível para tudo, até é a favor daquilo que era contra antes. Portanto, sabemos que na oposição, pelo menos, as coisas vão resultando melhor do que no poder. Portanto, vamos também esperar a ver se pelo menos agora, para a semana, se calhar Pedro Nuno Santos já pode ter uma postura um bocadinho diferente e mais propositivo também em relação a estas matérias. Se me permite, é só 20 segundos só para esclarecer uma coisa. Não é para responder a esta componente, para esta parte que o Francisco disse, mas é outra, que é, eu não retirei o mérito ao trabalho do dia-a-dia das IPSS, eu queria deixar isso bem claro. Aquilo que referi é que um todo nacional precisa de olhar para aquilo que é a realidade do tratamento à nossa terceira idade. Portanto, eu não estou a tirar o mérito às instituições, eu estou preocupado de uma forma global com aquilo que é a realidade nacional, tendo em conta o apoio à terceira idade. E isso passa pelo sistema de segurança social, sem dúvida nenhuma. Portanto, é este olhar mais humanista para a realidade. Portanto, isto dava outro programa. Eu próprio já fiz um trabalho até bastante exaustivo sobre um conceito que é aldeias-lar. É um conceito muito interessante. Se calhar até podemos discutir noutro programa, mas queria só deixar isto claro. Eu não tiro o mérito do dia-a-dia das instituições, nem dos seus trabalhadores. Naturalmente. Está esclarecido, Luís Pardal. Patrícia, o Livro Verde da Segurança Social apresenta várias medidas. Há exemplos internacionais que possam ser implementados em Portugal? Pode haver sempre exemplos internacionais que podem e devem ser olhados, desde logo a partir daqueles que sejam para o caminho que deve ter a sociedade, que é de evolução e não de retrocesso. E, portanto, uma coisa é estudar, é analisar, é ver outros modelos, outra coisa é a realidade concreta do nosso país, que perante ela tem que se intervir. E volto a sublinhar, no sentido de avanço e não de retrocesso. E o que nós assistimos é a tal pressa em retroceder. Porque, obviamente, ainda não há conclusões do tal trabalho que vai começar amanhã. Mas há anúncios. E há uma linha orientadora deste governo. Volto a referir, analisar o aumento da idade da reforma e as reformas e analisar as reformas antecipadas sem penalizações, o que quer dizer isto tem que acabar, porque e sempre com o tal alarme da sustentabilidade, que não há, uma coisa é as tais questões que têm que se atacar também paralelamente, os déficits demográficos, a questão dos salários, que isso ninguém quer discutir, para que isso sim fomenta a sustentabilidade. Mas o que se quer discutir é este sistema previdencial e alterá-lo. Isto é transformador e é tal mudança, como é que o Francisco falava, né, das transformações, é uma transformação, mas não é no tal avanço. Ou é no retrocesso. Não é por acaso que se está aqui a falar da questão importantíssima da rede de equipamentos, que não é só lares. Nós precisamos de olhar para a rede de equipamentos não só para os lares. Há os lares, portanto, de idosos, há a questão do apoio à deficiência, há a questão da rede de apoio daqueles que ainda estão em condições de estar nas suas casas, mas que tenham um apoio que permita criar longevidade nessa qualidade de vida e nessa possibilidade, o apoio às famílias.
que sabemos o que é, ou podemos imaginar quem não passa por isso, o que é, portanto, ver o seu familiar em situação que já não consegue e não tem dinheiro para ir para um lar, mas isto para dizer o quê? Estamos a falar disto porque só estamos a ver a reforma na tal questão de trabalhar até já não poder mais. Mas um reformado, se esta proposta tivesse tido provimento, e sim no sentido do avanço, em que uma pessoa se possa reformar aos 65 anos, sem penalizações, ou com 40 anos de desconto, que há pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Há pessoas com regimes contributivos, portanto, com idades contributivas, 48, 50 anos. Não têm direito a se reformar e a ter a sua reforma para fazer o que entender. Até que eles se reformam e querem continuar a trabalhar. Portanto, mas isso, aí sim há liberdade individual e eu queria chegar aqui. Porque esta lógica do que não é só na questão dos reformados, está a ser é a lógica liberal, portanto, na saúde, na educação, no desporto, né? Do faça você mesmo, retirando a responsabilidade, atirando a responsabilidade para o indivíduo e não para o Estado, que está constitucionalmente obrigado a garantir as condições de dignidade de vida das crianças, dos adultos, dos idosos. Uma pessoa com 65 anos, ou com menos, se tiver 40 anos de desconto, o Francisco dizer que não há propostas. Há propostas, elas têm sido rejeitadas. Que não há onde é que se vai buscar o dinheiro. Pois, mas isso, a credibilidade são opções políticas. O que tu chamas de credibilidade são opções políticas. Porque esta questão, não há dinheiro, há muito dinheiro. É matemática. Essas pessoas não têm direito a poder usufruir da sua reforma, com dignidade, com saúde ainda nessa idade. Que muitas das vezes sabemos que à medida que a idade vai avançando, os problemas. Depois fala-se aqui dessa tal responsabilidade. A proposta da rede pública de lares, ou rede pública de creches, mas estamos a falar de reformados, a rede pública de lares e de outros equipamentos, como referi, foi rejeitada. É uma obrigação do Estado, em que iria ao encontro, porque obrigava naturalmente a quem tem que ter a obrigação dessa visão universal do direito do ser humano e da dignidade do ser humano, não é só pô-los a mexer os braços e as pernas. É do respeito, é dos psicólogos, é dos terapeutas, e que há condições, com essa visão humanista, naturalmente, criar as condições para que tenham dignidade mesmo naquela instituição residencial, ou de apoio domiciliário, ou de apoio só durante o dia. Ora, o Estado tem essa possibilidade. Mas como é que depois dizem não há dinheiro? Pois não há dinheiro, retiram dos impostos para dar aos grandes grupos económicos 365 milhões, ou benefícios fiscais 1.800 milhões, que foi o que foi aprovado pelo PSD, pelo CDS e pelo PS. Porque o PS permitiu que isto fosse aprovado. Portanto, não teve contra que isto fosse aprovado. E, portanto, obviamente que esta lógica da redução aumente os salários para haver melhores reformas. Aumentos dos salários para haver mais contribuições para o sistema previdencial, para a segurança social, para a Caixa Geral de Aposentações. E não se corte nos impostos, que naturalmente não vão beneficiar a longo prazo esses mesmos trabalhadores, porque quando chegar à idade da reforma, obviamente vão ser penalizados também por esses cortes, como é óbvio. Só beneficiam agora quem a gente sabe que se beneficia e naturalmente não têm também a qualidade de vida naturalmente que precisam, com a elevação real e justa do aumento dos salários e das pensões, porque há dinheiro. Eu volto a dizer isto, há dinheiro. Ele é muito mal distribuído, porque obviamente as opções que têm sido tomadas, quer pelo PS, quer agora pelo PSD e CDS, é naturalmente o benefício de um punhado de muito poucos à custa das condições de vida da maioria dos portugueses. E, portanto, sem atacar, aí sim, as reformas, estavam a passar a faltar, as reformas que o país precisa são completamente alternativas a estas que têm sido seguidas. Já se percebeu que o remédio não está a curar. Aqui não estou a falar da segurança social, porque essa não tem um problema, ao contrário do que se procura fazer crer para chegar ao outro lado. Mas os problemas reais, as doenças reais do país, não está a ser curado com estes remédios, que naturalmente não puxam por aquilo que o melhor que o país tem, as suas potencialidades, os territórios, o melhor que o país tem das suas pessoas, quer os que cá vivem, os que cá trabalham, que criem as condições naturalmente. Falava-se aqui dos imigrantes, naturalmente para o déficit. Os imigrantes fazem falta, obviamente, mas também faz falta não permitir que os filhos
os jovens de Portugal, principalmente os qualificados, mas não só, estejam em debandada do país porque o seu país não cria condições para cá ficarem. E isso tem um problema demográfico, porque esses são jovens, vão constituir-se família lá fora. E, portanto, nós precisamos de olhar para as verdadeiras reformas que o país precisa com uma outra receita. E a outra receita que valorize o trabalho, os trabalhadores, os reformados, os pensionistas, os pequenos e médios empresários e não os mesmos do costume, que naturalmente, claro, vai dar nisto e noutras coisas que a gente vai aqui debatendo e que certamente iremos debater, em que a receita é sempre a mesma. Muda-se ali o mais genérico ou mais de marca, mas a receita tem sido a mesma e já se viu onde é que o país está a chegar e não é um bom caminho e naturalmente precisamos de alterar isso. Eu tenho confiança que sim, mas este grupo de trabalho, obviamente não tanto concluídas o trabalho, mas já sabemos o que é que vamos ouvir daqui a alguns meses. Isto não é especulação, é constatação da realidade, por quem é constituído, ao serviço de quem e como é que ele já foi anunciado, com que propósito e com que objetivos. Passamos então ao segundo tema do nosso programa, este segundo tema que é trazido por Luís Pardal. Eu trouxe este tema, portanto, que é o estado dos pavimentos, sobretudo na zona urbana da nossa cidade, da nossa querida cidade de Évora, que tão maltratada está a ser por esta gestão camarária. Eu tenho uma convicção, é que eu acho que estão a fazer de propósito. Só pode isto ficar pior ainda, que é para a pessoa fartar-se disto tudo. É que, de facto, eu ando pelas ruas, ando pelos bairros, eu não consigo ir a um bairro em que não haja uma série de ruas completamente esburacadas. Isto chateia as pessoas. Não é? Quer dizer, chateia as pessoas. É uma saturação enorme. E eu desdobro-me em falar com as pessoas, em procurar explicar as dificuldades que a Câmara também atravessa. As pessoas já não querem saber desculpas, quer dizer, e portanto, eu acho que estão a fazer de propósito para afetar até a gestão das juntas de freguesia, quer dizer, é a teoria que eu aqui consigo ter, porque de facto Isso é só mais outro isto de propósito. não, só São podem mais estar a fazer outros. de propósito. É que reparem uma coisa, quando nós temos o estado dos pavimentos desta natureza, quando nós não conseguimos conhecer qual é que é o plano de execução da Câmara Municipal, quando não há uma ordem de priorização, não conseguem dizer estas são as vias principais. Eu não estou a falar das variantes que estão a ser intervencionadas agora e só estão a ser intervencionadas porque o PS de alguma forma permitiu que a Câmara Municipal possa executar algumas obras. Não, porque quer dizer que fizesse alguma obra para que os éborenses não fossem ainda mais lesados com esta gestão da CDU. E portanto eu não estou a falar dessas vias principais, estou a falar das restantes, do acesso às ruas, aos nossos bairros, às nossas casas. Quer dizer, é uma coisa. E depois há aqui outra situação que é quando é que vão intervir? Não há conhecimento da agenda. A Câmara não tem alinhado com empresas que possam prestar serviço para executar estes trabalhos. Quer dizer, às tantas, eu não sei o que esperar. Mas eu sei é que eu ando na rua e as pessoas ultimamente não me falam de outra coisa. Eu trago este tema aqui ao debate até para poder chegar a mais gente, dando até a seguinte nota: é que se alguém bater com uma roda de um carro num buraco, se tiver um furo, tem havido dezenas de situações destas, por isso é que eu acho que é importante dizer aqui, se houver algum furo, então a coisa que tem que fazer é ligar para a GNR ou para a PSP, dependendo da área, ligam, vai lá a PSP, é feito o auto e depois com esses papéis envia-se para a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal tem um seguro que vai cobrir esse custo. Portanto, eu deixo aqui esta alerta, porque eu nas últimas semanas eu tenho prestado esta informação dezenas de vezes e, portanto, pode ser que assim chegue a mais pessoas. Mas, enfim, para terminar, eu acho que isto é, digamos, é uma marca que a Câmara Municipal está a deixar. E depois, quer se queira, quer não, eu não quero atacar ninguém em particular, mas são escolhas políticas, são gestões políticas. Quer dizer, o coordenador da divisão das obras municipais, que era o coordenador da Unidade de Higiene e Limpeza, foi ontem apresentado como candidato da CDU à Câmara Municipal de Cuba.
Portanto, é alguém que não estou a criticar a pessoa, estou a criticar a escolha política e estou a criticar de uma forma mais global. Portanto, é alguém que nos próximos meses, naturalmente, estará com um foco muito grande numa campanha autárquica de um concelho do Baixo Alentejo e que atualmente é dirigente de uma estrutura com uma importância enorme, como a divisão das obras municipais de saneamento e esgotos. Portanto, são estas escolhas políticas que depois que o executivo do CDU faz, que não são as melhores escolhas. Desculpem lá, esta pessoa neste momento está com um foco muito grande numa campanha autárquica num concelho vizinho. E nós precisamos de um técnico que esteja completamente focado. Não é extraordinário, são escolhas políticas. É uma escolha política. Portanto, se não está a correr bem, precisamos. Não, as pessoas podem ser candidatas, mas ou conseguem, ou a Câmara Municipal consegue assegurar uma resposta eficaz à população, ou então tem que começar a fazer escolhas. Não é impressionante. Ainda bem que isto fica gravado. É a realidade. Está a correr bem. Nós temos as estradas a serem pavimentadas, a CDU, o executivo da CDU, da Câmara Municipal de Évora, está contente com o trabalho que está a ser feito. Não pode estar contente. Não pode estar contente. Patrícia, estás contente com o trabalho que a Câmara Municipal está a fazer? É impossível. E, portanto, é por isso que trago aqui este tema, o estado do pavimento. Francisco. É assim, apraz-me dizer sobre este tema que o Luís traz aqui um dramatismo, enfim, só porque as pessoas com os carros todos escavacados, quer dizer, a Câmara Municipal de Évora, sem fazer investimento, portanto, no fundo só em desinvestimento, está a conseguir ter uma cidade que anda mais devagar, portanto, sem investir em lombas, porque não precisa, porque os buracos aparecem por si só, portanto, as pessoas têm obstáculos, portanto, andam mais devagar e existe maior segurança rodoviária, e ainda consegue criar aqui enfim, um campo de oportunidades, até de alguma diversão, que torna as viagens menos monótonas. Portanto, as pessoas não têm que ir naquela reta, portanto, têm que se ir desviando. Os buracos vão aparecendo, até parece um bocadinho aqueles videojogos que às vezes há por aí. Pronto, naturalmente que estou a ironizar um bocado isto, porque isto chega a um ponto que é ridículo. Portanto, esta gestão da CDU, neste caso concreto e noutros, torna de facto estas questões ridículas, porque, enfim, há uma falta de capacidade enorme para conseguir estruturar aquilo que deveria ser a linha orientadora das políticas da Câmara e, naturalmente, fazer verter isso também nas escolhas orçamentais. E nós temos denunciado isso muitas vezes, portanto, tenho feito aqui neste programa diversos e noutros fóruns em que também estou, portanto, tenho efetivamente denunciado esta falta de capacidade que a CDU tem. E este exemplo que o Luís dá, apesar de, enfim, afunila muito esta questão de como é que a CDU efetivamente começou a minar a Câmara de Évora, portanto, porque no fundo isto é uma questão de minar a Câmara, eu acho que até acaba por ser positivo nós trazermos à discussão. Não querendo, naturalmente, isto acaba por ser um pouco indelicado, porque se acaba por falar de uma pessoa especificamente, não é obviamente aqui uma questão pessoal, não é isso que está em causa, mas havendo aqui uma escolha política e havendo aqui de facto uma pessoa que não está num cargo ou não estaria num cargo por ser um agente político, mas acaba por ser um agente político de uma outra forma, não só por ser candidato a uma Câmara Municipal, como é o caso deste chefe de divisão que foi referido, mas efetivamente porque também só está no cargo em que está porque é do PCP. Portanto, isso é óbvio, portanto, é mais do que claro. E é uma pessoa que, enfim, é um profissional que estava numa unidade de limpeza, que tinha muitas dificuldades e que se aparentemente demitiu porque não tinha capacidade de conseguir gerir uma unidade de limpeza. E o que é que a CDU fez? Promoveu. Portanto, foi para chefe de divisão, portanto, está acima de chefe de unidade de limpeza. Portanto, vai para uma área que é obviamente estruturante na Câmara de Évora, portanto, a divisão de obras, pouco tempo depois, portanto poucas semanas depois, efetivamente é apresentado como candidato a uma Câmara Municipal num outro concelho, que nem sequer é propriamente vizinho, portanto não está propriamente aqui ao lado sequer. E enfim, a pessoa tem direito a ser candidata, naturalmente, obviamente tem direito a ser candidata. Agora eu pergunto como é que aquela pessoa efetivamente consegue gerir e esfiar uma divisão de obras que tem um trabalho hercúleo pela frente,
que tem efetivamente muita dificuldade em conseguir chegar ao terreno e resolver os problemas da Câmara, não percebo sinceramente como é que isto tudo conjuga. Portanto, eu acho que os eburenses até devem conhecer isto, pronto, para fazer a sua avaliação, porque no fundo, aquilo que a CDU escolheu, apesar de falar muito dos outros, mas efetivamente o que a CDU escolheu foi pôr os seus nestes lugares que são muito estruturantes, que deviam ser lugares técnicos, onde deviam ser colocadas pessoas com muita experiência das áreas que têm que gerir, e não é isso que acontece em muitas das divisões, e a divisão de obras neste momento é um caso explícito, aliás, e neste momento no terreno já é possível ver os resultados desta escolha e se as coisas estão a funcionar ou não. Portanto, eu que lido eu que tenho que lidar também com eles de uma outra forma, vejo realmente há muitas coisas que não estão a funcionar. E isto depois também, no terreno, nesta questão específica dos buracos, também se sente. Porquê? Porque há uma incapacidade técnica de perceber ou decidir como é que se vai conseguir debelar um problema de muitos milhões de euros. Portanto, é preciso um investimento brutal para conseguir arranjar as estradas do concelho. Agora, como é que isto se consegue? A CDU não consegue dizer. Portanto, a CDU não tem um plano para resolver isto. A CDU vai atirando alcatrão para cima dos buracos, batendo com um maço, portanto, como se fazia no século XX. E no dia seguinte, ao passado 2 dias, já não existe alcatrão lá, portanto o alcatrão já está espalhado nas bermas e isso tudo. E isto é como a CDU atua. Portanto, se nós formos quantificar o material que é gasto por cada ano durante todos estes anos de gestão da CDU, nestes buracos, portanto que há zonas que são absolutamente crónicas, perfeitamente identificáveis, as horas todas que já foram despendidas por trabalhadores da Câmara para arranjar isto, nós chegamos facilmente à conclusão que tinha sido mais barato fazer bem feito do que fazerem isto que fazem, porque é uma absoluta vergonha. Portanto, eu até estou curioso para ouvir agora a seguir a intervenção da Patrícia, como é que a Patrícia vai tentar desmontar aqui este declínio brutal que a CDU impôs na nossa cidade, não só nas vias de comunicação, portanto nas estradas, mas também em tudo o resto. Portanto, estou curioso para realmente ouvir. Patrícia. Curiosidade matou o gato. Acho que vocês é que estão a matar a vocês e a cidade. Eu acho que de facto já tínhamos aqui constatado isso, né? Isto à medida que os programas forem avançando ao longo do ano, não tenho dúvida nenhuma que os meus colegas de painel vão criteriosamente identificar quais são os temas que possam trazer ao de cima. Eu diria assim, eu já vou ao tema em concreto, mas trazer ao de cima de facto aquilo que depois a gente se admira, que as pessoas se afastem da confiança nas instituições e na política, e isso é perigoso, não é? Porque de facto esta questão de que na prática, independentemente da pessoa em concreto, esta questão de que um trabalhador, um técnico de uma câmara ou de qualquer outro serviço não tem condições de ser ou de candidato ou de executar as suas funções, para além de passar um atestado de incompetência às pessoas em concreto, está a colocar que é o quê? É só quem está a tempo inteiro na política que pode ser candidato? Portanto, uma coisa não bate com a outra. Portanto, esta questão do foco, portanto, é isto na prática. Francisco, agora estou eu a falar. Isso, taxos não é connosco. Desculpa lá, taxos não é connosco. Há pessoas que têm ou não competências para as suas funções e não é o facto de serem, ele não é militante do PCP, mas não é o facto de serem desta ou daquela força política. Aliás, a Câmara de Évora, que se veja os chefes de divisão e os coordenadores técnicos e quantos são ligados, portanto, mas não é isso que interessa. Não é isso que interessa. O que interessa é as qualidades das pessoas e as capacidades das pessoas. Nós não estamos a olhar para os cartões partidários, como é óbvio. Outros fazem-no. Outros fazem-no. Agora, Francisco, agora estou eu a falar, se permitires, porque eu acho que pouca vergonha, naturalmente, é aquilo que se procura usar aqui sim com especulação, aquilo que são as capacidades das pessoas, sejam eles quais forem os técnicos, porque a Câmara de Évora é um exemplo disso. É um exemplo disso. Que se veja, e não é isso que está em discussão, nem é isso que deve estar em discussão. E, portanto, eu acho que o que aqui foi dito era um primeiro sublinhado, de facto, de como é que é possível dizer que uma pessoa, por ser candidata, não tem condições de executar o seu trabalho, porque não se vai focar no seu trabalho. Pronto, e portanto é uma coisa, de facto, olha, fica ao registro, ainda bem que está gravado, porque é para este, que é da CDU, mas há de ser para outros.
E não é por isso que as pessoas deixam de ter menos condições do ponto de vista do trabalho que fazem. Portanto, há de ser de outros partidos, obviamente, porque cada candidato, qualquer que seja o partido, tem o seu trabalho. Portanto, e tem a sua... Pronto, mas há uma segunda volta, depois eles podem. Sobre a questão das estradas, não é tema novo aqui, portanto, temos vindo a discutir. Há, de facto, e o Francisco disse-o agora, há um problema de muitos anos e de milhões, que obviamente não é executado, e quem queira dizer o contrário está a mentir ou está a enganar, e obviamente com objetivos políticos, e que naturalmente há objetivos todos os anos do ponto de vista daquilo que é um investimento nas áreas neste caso também das obras, naturalmente, daquilo que é necessário em função das prioridades e daquilo que ontem não era prioridade e que hoje pode ser prioridade, tendo em conta vários fatores. Obviamente, a gente também discute muito este tema nesta altura do ano. Pronto. E eu não estou com isto a dizer que não há problemas reais, eles estão identificados. Eles estão identificados e têm vindo a ser intervencionados, não ao ritmo e à capacidade, naturalmente, que eles existiriam, porque estamos a falar de muitos quilómetros e de muitos milhões. Mas eles têm vindo a ser intervencionados, portanto, na área, portanto, viu-se ali na zona de Canavieiros, para não falar, não, obviamente, aqui da Circular, mas em vários bairros. Nós estamos numa altura do ano em que isto se expõe, e se expõe, de facto, da forma pior, portanto, do ponto de vista dos buracos, por aí fora. Nós estamos numa cidade em que não é pouco importante o desenvolvimento que também teve, o tráfego que tem. Veja-se, por exemplo, ali a entrada, quem vem de Lisboa para Évora, que naturalmente, deixando de ser de nacional, passa a ser municipal, mas todo o tráfego que vem do sul para Lisboa a juntar à obra do hospital, por exemplo, com caminhões pesados e com força dos veículos, que naturalmente não é depois com aquilo que seja a repavimentação, dos pequenos buracos e as pequenas intervenções, que sim, tem que haver essa intervenção e essa salvaguarda, e depois tem que haver outras intervenções maiores. Não é por acaso que já foi contratada uma empresa, naturalmente, para poder também dar uma resposta além daquilo que a Câmara procura dar, a partir dos seus trabalhadores, que fazem o melhor que conseguem, para as pequenas reparações. Veja-se os impactos que é dos rasganços sistemáticos relativamente às obras privadas, que são naturais do ponto de vista de telecomunicações, de gás, de água, que são rasgões permanentes, mas eu queria colocar, sendo uma realidade que se tem que atacar, e que nesta altura do ano, com as chuvas que vieram, são naturalmente significativas, mas ainda bem que o Luís Pardal trouxe aqui este sentido pedagógico que o programa também tem, espero que ele seja ouvido em mais sítios no distrito, porque basta ir aos outros concelhos, e a gestão não é CDU, o Luís Pardal que vá a Montemor, ver como estão aqueles bairros e aquelas ruas. Eu passo lá todos os dias. E, portanto, ainda bem que, portanto, está dado também aos montemorenses como é que podem ligar. Eu digo ao Francisco Brito que vá ao Redondo e veja como é que estão aquelas estradas e como é que aquelas ruas, e nomeadamente relativamente ao Freixo e outras, e como é que o PSD e o PS votaram contra a proposta do PCP na Assembleia da República, no Orçamento de Estado, por exemplo, para haver um apoio, nomeadamente no Redondo, por causa daquilo que é os impactos, apesar de serem estradas municipais, que a obra da ferrovia está a ter naquelas estradas e o ataque àquelas populações. E, portanto, obviamente que aqui, eu diria, não vale tudo, mas é extraordinário como o PS e o PSD na Câmara de Évora têm tudo feito para bloquear, por exemplo, a capacidade de receita, ou seja, a capacidade de investimento, tudo tem efeito, seja por via de propostas, seja do ponto de vista de votação, que é bom lembrar que a CDU tem 2 vereadores em 7. E as decisões que são tomadas na reunião de Câmara, muitas das vezes para aumentar a capacidade de investimento, têm sido bloqueadas ou contrariadas. E não só têm sido contrariadas ou bloqueadas, como muitas das propostas condicionam isso. Pronto, e portanto terminava esta primeira ronda, não para justificar o que é obviamente uma necessidade, que é de maior investimento, de maior capacitação, esta questão que agora está aí, tanto penso que são 350 mil euros que vão ser investidos, nomeadamente uma das questões também relativamente à empresa, né, que foi contratada precisamente para acrescentar força
há capacidade que a Câmara não tem suficiente, como não tem esta, como não tem outras. Mas estamos a falar desta, o tema é este, não vou estar aqui a usar outros. Mas certamente há ouvintes de outros concelhos que nos estão a ouvir e que certamente se questionam. Luís Pardal a falar disto, mas aqui a gestão é PS. E o problema não deixa de existir, porque o problema é que a maior parte das autarquias, do ponto de vista dos seus orçamentos e da sua capacitação, com, mais uma vez, à época, a transferência de competências para as câmaras das estradas, foram milhares de quilómetros que as câmaras viram-se obrigadas a responder quando as estradas já em si, as ruas estavam completamente a precisar há muito tempo de obras profundas. A gente sabe o preço hoje das empreitadas relativamente a isto. Os concursos muitas vezes que ficam em descoberto, porque ninguém concorre com aqueles valores e a capacitação que as câmaras têm. Portanto, discutir isto de forma séria, sim senhora, discutir isto de facto com argumentações como se fosse um problema exclusivo de Évora, e com isso não estou a desvalorizar o problema, atenção, volto a sublinhar. Porque quem se vê confrontado naturalmente nos bairros, nas ruas, a precisar de uma repavimentação, de uma resposta operacional imediata para não correr outro tipo de riscos, obviamente ele existe. Que nada tem sido feito, que está a ser feito de propósito, que tem toda a capacidade e não está a fazer porque não quer, que há bloqueios ou que há outras intenções políticas, é que eu acho que no mínimo não é sério. E depois não estamos a ajudar os nossos ouvintes, naturalmente, a discutir o problema em si. Vamos então à última ronda e peço-vos aqui que sejam muito resumidos, que estamos quase a terminar o nosso programa. Luís Pardal. Sim. A Patrícia montou aqui uma caça às bruxas, não é? Quer dizer, desculpem lá. Então nós não discutimos aqui os candidatos, portanto, candidatos a câmaras municipais, não procuramos aqui fazer leituras, mas estamos aqui a discutir afinal o quê? Qual é que é o problema de estar a referir que há um candidato a uma Câmara Municipal do Baixo Alentejo e fazer essa correlação com a preocupação que há com esta parte das obras públicas e das câmaras municipais em Évora. Portanto, com a responsabilidade de quem gera aqui, que são os eleitos do Executivo da Câmara Municipal, que é da CDU. Agora, a partir do... Eu nunca falei em ninguém em particular. Eu nunca falei em ninguém em particular. Agora, a questão aqui é a partir do momento em que há uma pessoa com a relevância que tem de executar na Câmara Municipal de Évora e que é um candidato político a outro concelho, é natural haver aqui questões e, portanto, levantar algumas preocupações por causa do estado em que Évora se encontra. E aqui a responsabilidade é quem escolhe, e quem escolhe são o presidente e o vereador da Câmara Municipal de Évora da CDU. Agora, e depois... Quem paga é quem faz as decisões políticas e, portanto, aí no final depois veremos se os évorenses se revêem nestas decisões políticas ou não. Os trabalhadores da Câmara Municipal fazem aquilo que fazem com as condições que têm. O Francisco estava a dizer que metem alcatrão e batem com o maço. Eu vejo a baterem até com o pá. Quer dizer, são as condições que dão aos trabalhadores da Câmara Municipal. Eles também não têm orgulho em fazer aquele trabalho, mas são as condições que lhe dão. E, portanto, nós temos de estar preocupados com eleitos na Câmara Municipal e com os dirigentes responsáveis, não estou a dizer aqui nada de extraordinário, em procurar encontrar soluções, métodos de trabalho, organização de trabalho, da melhor forma que pode haver. E, portanto, é natural que me preocupe com esta situação. Sem aqui qualquer tipo de caça às bruxas. As pessoas têm a liberdade. Alguma vez, era o que mais faltava, eu, até enquanto eleito, não respeitar a liberdade que todos os cidadãos têm de se poderem candidatar. Agora, sei perfeitamente. E, portanto, se a Câmara Municipal, se muitas das ruas também estão no estado em que estão, é também por falta de acompanhamento da Câmara Municipal, nomeadamente em termos de fiscalização de obras, que acho que não sei se foi a Patrícia, se foi o Francisco que falou sobre esta questão, em que há ruas que estão nas condições em que estão, porque há arrastar de meses e a Câmara não faz nada. Quer dizer, e é alertada e o Executivo da Câmara Municipal não tem uma posição mais firme sobre esta matéria. Portanto, quer dizer, portanto, há uma ingerência daquilo que é a gestão da Câmara Municipal. É novidade para alguém? Não é novidade para ninguém. Os concursos públicos ficam desertos, porque há tetos que são colocados mais abaixo, tetos orçamentais, quase de propósito, para não concorrerem, para dizer que a coisa está a decorrer, está
está a ser feito e que só ainda não fez porque as empresas não concorrem. Portanto, é esta gestão que está completamente gasta, está uma gestão esburacada, tal como estão as ruas do nosso concelho, e por mais que a Patrícia me convide a visitar outros concelhos, que vou, com muito gosto, visitar outros concelhos do Alentejo, não vejo esta realidade. Aliás, isto é reflexo daquilo que foi a gestão da CDU, que propagandeou que a dívida estava feita e que não sei o quê, e que já não havia dívida nenhuma, e que afinal a realidade não foi essa, por mais que ela agora também queira atribuir a culpa do PS. Portanto, isto é um trauma de gestão do princípio da gestão da CDU, e portanto, enfim, terminando este ciclo de debate, eu, enfim, apraz-me dizer que a CDU verá aquilo que enfim, tem a leitura que tem hoje, e depois das eleições fará a leitura que depois que entender, mas com certeza que não augura nada de bom para esta gestão da CDU até ao final do mandato. Francisco. Ora, é assim, eu acho que aqui é claro, enfim, este esforço que a Patrícia faz, no fundo, de tentar maquilhar aquilo que é óbvio, de tudo aquilo que foi aqui discutido, não é? Quer dizer, as questões são concretas, portanto, acho que qualquer pessoa que nos ouve consegue perceber claramente o que é que está em cima da mesa. E, efetivamente, quando nós falamos especificamente das condições das vias, e até podemos falar de outros concelhos, portanto, podemos falar sobre Redondo e podemos falar especificamente sobre a estrada que liga Montoito à Vendinha, portanto, do lado da gestão da Câmara de Redondo, é reparada e as reparações são feitas em condições. Quando entramos na parte da estrada, que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Évora, aquilo é tudo lamentável, portanto, existem perigos gravíssimos. Aliás, no Concelho de Redondo tem havido até vários grupos de pessoas a criticar a estrada e a enviar e-mails para a Câmara de Évora, que nunca são respondidos. Portanto, a Câmara de Évora não está preocupada em efetivamente responder às pessoas. A Câmara de Évora, naturalmente, estas pessoas com responsabilidade política e responsabilidade sobre as áreas que gerem. Portanto, as pessoas, quem é chefe de uma divisão tem responsabilidades e tem que assumir as suas responsabilidades. A coisa ou resulta ou não resultam. Portanto, ou há capacitação e meios ou não há capacitação e meios. É preciso ver como é que as pessoas depois na rua estão a trabalhar, não é? Portanto, se nós formos ver a divisão de obras e a capacidade que tem, efetivamente, do material que tem. Há bem pouco tempo atrás, nós víamos que a Câmara de Évora trabalhava com um único martelo pneumático e nem sequer era da divisão de obras, era dos jardineiros, portanto era da área do ambiente e mobilidade da parte de jardinagem. Portanto, agora, pelos vistos, já compraram 3. Quer dizer que é nada para uma Câmara Municipal. Agora, a Câmara Municipal de Évora, com um orçamento de 100 milhões, ou até podemos ignorar uma parte dele, portanto, que é a parte dos investimentos e que ficam sujeitos a outras questões, podemos olhar só para os 70 milhões reais de orçamento da Câmara de Évora. Com 70 milhões, a gestão política não consegue capacitar uma divisão de obras com equipamentos que custam 700 ou 800 euros cada um, já equipamentos com qualidade. Quer dizer, isto é o quê? Isto é opção política. Opção política de quem está a presidir a Câmara, quem tem o pelouro e, naturalmente, quem está à frente da divisão, seja essa pessoa quem for. Claro que depois há escolhas, não é? Portanto, depois as pessoas ou respondem ou não respondem, mas também sabemos que esta Câmara Municipal, com a gestão da CDU, não responsabiliza ninguém. Portanto, existem problemas graves a acontecer nestes anos e ninguém é responsabilizado por isso. Portanto, isto é o que está visível, quer dizer, há mais do que provas disto tudo. Portanto, eu não percebo como é que não existe humildade das pessoas e até da Patrícia nestes temas para dizer, sim senhora, há erros graves, falharam, peçam desculpa aos eburenses. Peçam desculpa porque efetivamente deviam pedir, isso não envergonha ninguém. Porque efetivamente as coisas estão à vista de todos. Vamos ter que avançar, Francisco, vamos ter que avançar. Patrícia. Eu percebo a irritação do Francisco, particularmente, mas também do Luís. Portanto, obviamente, podem dizer que estão aqui noutra qualidade, mas não conseguem despir a pele naturalmente, não é? Pronto, e é natural, não é? Qualquer um de nós tem responsabilidades políticas e, portanto, estão a fazer o papel deles sobre isso. Pronto, e, portanto, percebo este tom irritado do Francisco, porque há questões que, obviamente, não podem deixar, porque eles também, obviamente, ouvem o que ouvem, todos nós ouvimos, mas também não conseguem a tal humildade de reconhecer também o que tem sido feito. E, portanto, aqui não me ouviram dizer que está tudo perfeito. Aliás, acabei de dizer que há muita coisa para intervir. Nem a mim, nem tenho ouvido os eleitos da CDU dizerem em qualquer momento.
E aquilo que vão procurando dizer e fazer não é desculpas, é a realidade concreta sobre as condições em que estão a trabalhar. E, portanto, eu só aqui queria sublinhar no fim, porque obviamente há questões que não podem ser atiradas para os olhos sem que as pessoas, que obviamente o que querem é ver os seus problemas resolvidos, e sobre isso não há dúvida nenhuma, convém naturalmente não falar das condições em que isso está a ser desenvolvido, que são 2 em 7, que há bloqueios, obviamente, na capacidade de investimento, porque se há menos receita, há menos capacidade de investimento e que muitas das vezes, por exemplo, lembre-se o PSD votar contra a possibilidade do empréstimo para obras da rede viária e depois vêm com a argumentação do costume, mas isso é para responder aos problemas concretos que existem e, portanto, há necessidade de reparações, há esta empresa que foi agora contratada que não há de resolver tudo, mas vai criar mais um instrumento para dar resposta, há problemas reais do ponto de vista da forma como as outras empresas no plano privado, dos tais rasgões permanentes que naturalmente depois o arranjo das obras ficam prejudicados. Há estradas há muito tempo por arranjar e que não se vai resolver de um ano para o outro. Ignorar que ao longo dos últimos anos se tem feito investimento de reparação das vias, de estradas, de melhoria da mobilidade, é também faltar à verdade e à realidade, sem prejuízo daquilo que ainda falta fazer naturalmente e que tenho a certeza que a CDU está comprometida com esse desenvolvimento do Conselho, que não é um problema, mas que às vezes gera dificuldades que depois também têm que ser atacadas naturalmente. Ora, para terminar então o nosso programa, um sim, não ou talvez, Luís? Eu trago um talvez porque estou muito confuso. Então não é que esta semana a PSP veio lançar dados que contradizem Carlos Moedas e o governo e até eu estou muito confuso, sobretudo porque desde que soube que afinal os níveis da criminalidade e criminalidade violenta está a reduzir-se e a descer imensamente, sobretudo no ano 2024, que são esses dados que reportam os mais baixos da última década, só superados pelos anos da pandemia e portanto, olha, meto um talvez porque eu estou muito confuso. Francisco. Bem, eu hoje trago aqui um tema que eu creio que até já falámos aqui no programa, portanto, lamentar a falta de resposta do Sr. Presidente da Câmara sobre a questão da escolha da equipa de arquitetura para o projeto do Salão Central. Portanto, o Salão Central foi reabilitado, ainda bem que está reabilitado e que serve os eburenses, mas a verdade é que foi feita uma escolha. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara disse em sede da Assembleia Municipal que houve concurso. Eu pedi que essas provas aparecessem, portanto, que houve concurso. Aquilo que nós conseguimos ter acesso é que houve uma consulta prévia, portanto não tem nada a ver com um concurso, portanto houve um convite direto a esta entidade. Ainda por cima sabemos que quem está à frente do ateliê que fez a reabilitação é uma pessoa ligada ao Partido Comunista, portanto eu acho que aqui tem que haver um esclarecimento cabal desta situação, portanto, ou sobre favorecimento ou não desta pessoa e deste ateliê em específico. Patrícia. É impressionante isto vir do PSD, não é? Que correu com todos os diretores gerais e afins e mudanças cá. Mas pronto, eu trago um não. Trago um não relativamente àquilo que foi o anúncio, quer do secretário-geral da NATO, quer também já o pronunciamento do Sr. Primeiro-Ministro, de facto de dizer que o investimento para a guerra, portanto para a indústria da morte, tem que aumentar. E, portanto, já nem chegam aos 2%. Montenegro já assumiu o aceleramento para chegarmos aos 2% do PIB e, portanto, o que estamos a falar é de deixar de investir na educação, na saúde, na segurança social, naquilo que faz falta ao país e às condições de vida para a grande foco da indústria da guerra e da morte. É um não redondo. Muito bem, chegamos assim ao final do sim, não ou talvez. Tenha um resto de boa tarde.